E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Como vocês podem ver aqui, eu estou usando o celular. O áudio fica um pouco baixo, mas fazer o que, né? Enfim, eu vim aqui só para antes de começar o estudo, né, sobre o assunto, queria fazer um adendo do que eu falei no vídeo passado. Eu deixei uma coisa passar batida ali, que foi a questão do que significa a palavra gnose, né? A palavra gnose significa conhecimento. Mas não é aquele conhecimento intelectual, que são aquelas pessoas que ficam lendo livros, acumulando informação e se tornam pessoas cultas. Isso não é o conhecimento. Porque se fosse assim, né, todo mundo praticaria a gnose, né? Mas não é esse. Esse conhecimento intelectual é uma das ferramentas para se chegar à gnose. Então vamos lá, vamos explicar. A gnose é o conhecimento da alma. É aquele conhecimento que a alma se conecta com a fonte divina. Esse é o verdadeiro conhecimento. Só que o conhecimento intelectual é uma ferramenta para chegar à gnose. Então, para você chegar à gnose, você precisa de ter algumas ferramentas. Uma delas é a leitura, certo? Que é a leitura intelectual. Essa é uma ferramenta, não uma finalidade. A segunda é a prática. O que seria a prática? Seria as meditações. Essas meditações, como se fosse assim para o cristão católico, né? Fosse uma reza. Eu lembro que minha avó pegava o terço e ficava, né, com o terço rezando, Ave Maria, Pai Nosso ali por alguns minutos, como se fosse uma meditação e uma oração para os evangélicos, né? O cristão gnóstico usa a meditação. Eu não estou falando aqui para se tornar um monge, né, ficar horas meditando, né? Não, se você está no começo ali, 10 minutinhos ali antes de dormir, ou se não ao acordar, né, já é um bom começo. E só assim, né? E a terceira ferramenta, né, que também é importante, é a eliminação dos vícios. Só que através da leitura, através das meditações, você consegue se liberando dos vícios. Eu não estou falando aqui só de vício em droga, em álcool, não. É o vício também dos pecados capitais, que são a luxúria, a gula, a preguiça, a mentira, entre outros, né? Então, todos esses vícios estão relacionados ao ego. Então, conforme que você for abandonando os vícios, fazendo a leitura e meditando, você vai começar a descobrir o seu eu interior e sendo assim, desvelando a gnose. Então, só para deixar claro, a gnose não é só esse conhecimento intelectual, é um conhecimento da alma. Quando você lê algum livro, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Você está lendo alguma coisa e de repente você fala, nossa, eu não fazia ideia, agora que eu entendi. Quer dizer, vem aquela eureka, né? Fala, nossa, agora eu entendi. Então isso é a verdadeira gnose, quando você não precisa fazer esforço mental para entender. Diferentemente daquele esforço mental que você fica pensando, tentando juntar uma peça na outra para tentar formular o conhecimento. Esse é o conhecimento intelectual. O gnóstico, o conhecimento da gnose, ele já está dentro de você. A partir do momento que você desenvolve ele e você está lendo alguma coisa ou vendo alguma coisa, vai vir aquele entendimento imediato, sem nenhum esforço. Aí você fala, nossa, agora eu entendi. Essa é a gnose que eu estou falando, certo? Então, isso que eu estou falando agora é que eu não deixei bem claro no vídeo passado. E agora, né, vamos começar o estudo. É isso aí, galera. Então, vamos começar a falar para poder entender melhor também, né? Vamos começar a falar do Cristo cósmico. Então, vamos começar a falar do Cristo cósmico. Para entender o Cristo cósmico, a gente precisa ir a fundo na mitologia gnóstica. O que seria a mitologia gnóstica? Seria o início do universo. Então, para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender como se originou o universo. E eu tô aqui também, né, que eu queria fazer umas leituras, só para não ficar também muito chato lendo. Eu vou fazer as leituras, né, eu vou indicar, falar, né, alguns livros, alguma coisa do tipo, para vocês estarem também procurando sobre o assunto. Mas eu vou fazer essas leituras
e para não ficar uma coisa chata, eu vou ler um pouco, explicar um pouco, assim a gente vai entendendo melhor. Eu também não pretendo fazer vídeos muito longos, assim, de 1 hora, 40 minutos, porque a pessoa também, às vezes, ela vê ali que tem mais de meia hora o vídeo, capaz dela desinteressar, não querer assistir o vídeo, né? Mas aí vamos ver, com o tempo eu vou meio que regulando, né, o tempo, vendo qual que é o melhor, né, o tempo. Se eu faço uns vídeos de 20 minutos, de 30, 40. Como eu estou começando agora, ainda não preciso pegar esse time ainda para poder fazer as aulas, né? Eu não sei qual que é o melhor, né? Se faz os vídeos muito longos ou faz uns vídeos curtos, mas dividindo, né, a aula em 2, 3 partes. Vamos ver qual que é melhor, certo? Esse é o princípio do universo. Existia o não ser, que eu estou simbolizando aqui com esse círculo. Aí ele se manifestou, ele se reconheceu a si mesmo e ele se manifestou a consciência, formando duas consciências em uma. Essa da esquerda é o Pai, conhecido como Uno, e o da direita é a Mãe, conhecida como Espírito Santo. E a junção desses dois emanaram o terceiro, que é Cristo. Esse é o início do universo, é a Trindade. Esse esquema aqui são as 3 forças, o princípio do universo. Não foge disso, se chama ternário. Então, primeiramente, vamos focar só nesse início do universo. Vamos deixar o quaternário para uma próxima aula. Vamos analisar que todos os grandes mistérios, todas as religiões, no fundo, está baseada nessas 3 grandes forças. O cristianismo chama de Pai, Espírito Santo e Cristo. Outras religiões, como a egípcia ou o hindu, eles vão usar outro nome, mas os nomes não importam, né? O que importa é o conceito, é o arquétipo. Então, o início do universo começou com essas 3 grandes forças. Agora eu vou fazer com vocês uma leitura do Apócrifo de João, certo? Vou pôr meus óculos aqui, senão eu não enxergo nada. Que é o seguinte, ó. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu enquadrar legal aqui o meu rosto, senão... Aqui, ó. Então, um parágrafo aqui do Apócrifo de João diz assim, ó. João, por que tem medo? Você não conhece essa imagem, não é? Quer dizer, não seja tímido. Sou quem está com você, sempre, sempre. Eu sou o Pai... Eu sou a mãe, eu sou um filho. Eu sou um povo, o incorruptível. Agora vim te ensinar o que é, o que foi, o que há de acontecer. Que você possa conhecer as coisas que não são reveladas e que são reveladas. E para te ensinar sobre a raça inabalável do homem perfeito, agora, portanto, eleve seu rosto, para que possa receber as coisas que eu lhe ensinarei hoje. E pode contá-las aos seus companheiros espíritos que pertencem à raça inabalável do perfeito. Bom, né? Só aqui nesse trecho a gente poderia ficar horas falando sobre isso, né? Podia dar 1 hora de vídeo, mas eu vou simplificar. Por hoje eu vou pegar só esse trecho para explicar a Trindade, né? As 3 forças principais. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui de novo, vou começar a leitura de novo. Então é o seguinte, ó, eu vou parte por parte para a gente ir compreendendo esse parágrafo legal, ó. Então ele disse assim, ó, eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho. Por que ele disse isso? Porque é o seguinte, porque ele, o Pai, né, o Pai que seria Deus e a Mãe, o Espírito Santo, eles têm a mesma energia, o mesmo, como posso dizer, a mesma essência. É o que a igreja explica, que é a Trindade, os 3 são um, mas são seres separados. Quando eu falei no outro vídeo que a igreja católica removeu, né, os ensinamentos, claro que ela não removeu tudo, não tinha como remover tudo, ficou coisas escritas ainda na Bíblia, mas só que a Bíblia é um livro difícil de ser interpretado quando você não tem a chave do conhecimento. E aqui eu estou tentando passar para vocês a chave do conhecimento, para quando você lê a Bíblia ou algum outro livro de alguma outra religião,
você consegue diferenciar, saber do que eles estão falando, na verdade, né? Então, quando ele fala, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, é uma energia. Quem está falando isso é Jesus Cristo já ressuscitado. Porque esses evangelhos apócrifos, né, que foram encontrados, é um ensinamento que Jesus, né, a igreja não fala isso, né, mas Jesus, quando ele ressuscitou, ele não ficou só 40 dias perambulando, ele ficou 11 anos passando ensinamento para os seus discípulos. Então muita coisa foi perdida, muita coisa foi jogada fora, muita coisa foi queimada. Mas o que foi encontrado, que é pouca coisa, já dá para ter um bom entendimento. Então aqui Jesus está ensinando, né, o princípio de tudo. Então só nessa parte aqui que ele fala, né, que ele já explica quais são as três forças, né, o princípio de tudo e quem que ele é. Aprofundando melhor aqui nesse esqueminha aqui, ó. Agora a luz está um pouco atrapalhando, mas dá para fazer. Então, esquece um pouco essa parte aqui direita, vamos focalizar no não ser. O que seria o não ser? O não ser é Deus, né? Para ficar uma forma mais fácil de entender. Só que ele não está manifestado. Outro dia, outra aula, eu posso até falar essa questão por que ele quis se manifestar. Mas aqui vamos focar só nessa aula aqui. Então, tipo assim, aquele era o não ser. Quando ele se manifestou na matéria, vamos dizer assim, uma matéria bem sutil, né? Então ele se manifestou no Pai e na Mãe, que seria o Espírito Santo, certo? E depois essas duas aqui emanaram Cristo. Fazendo uma analogia aqui, ó, é a mesma coisa com uma semente. Suponhamos que a semente seria o não ser, está embaixo da terra, está escondido. Só quando ele se manifestou acima da terra, se manifestou como uma árvore. Essa árvore seria o ser, o pai e a mãe. Só que essa forma que o ser se manifestou na matéria, ele tinha que se manifestar de uma forma que havia interação entre eles. Eles não podiam se manifestar numa única forma. Então, como Deus ele é perfeito, ele se manifestou de que jeito? Se manifestou entre a dualidade, o positivo e o negativo. Então, o pai seria o positivo, o Espírito Santo, a mãe seria o negativo. E Cristo seria a síntese dos dois. Certo? Então, como a gente pode ver na nossa realidade, é assim, né? Existe o esquerdo, o direito, o frio, o quente. Só através do contraste do positivo e do negativo que a gente consegue interagir com a realidade. Então, por isso, Deus, né, agiu de uma forma mais perfeita, que ele tinha uma regra para poder interagir com a manifestação dele. Bom, como vocês viram ali no esqueminha, quando eu quis dizer Deus se manifestou na matéria, não quis dizer essa matéria densa, que não é isso daqui, não tem nada a ver. Quis dizer Deus se manifestou na realidade. Foi desse jeito que ele se manifestou, certo? Então, para ter um entendimento melhor, para finalizar essa aula aqui, vamos focar no Cristo cósmico. A gente tem que diferenciar o Cristo cósmico de Jesus Cristo, de Jesus, né? Que um é um personagem histórico, né? Que serviu como um corpo para o Cristo, porque o Cristo é uma energia universal, uma energia eterna. Ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Jesus Cristo foi um instrumento, foi um corpo, uma roupa que esse Cristo resolveu encarnar. Ele podia ter encarnado no Joãozinho, na Maria, em qualquer outro, mas ele escolheu Jesus. Jesus foi preparado, né? Tanto que aqui na Bíblia tem aquelas passagens, né, dos anjos conversando com a Maria lá. Por quê? Porque teria que ser um corpo especial. Se esse Cristo, essa energia cósmica, encarnasse num ser humano igual a gente aqui, a gente não ia aguentar, a gente ia morrer. Então ele foi modificado, o DNA de Jesus, né? Foi modificado molecularmente, o DNA dele, para poder aguentar, para quando o Cristo encarnasse nele, ele aguentaria. Tanto que antes da crucificação, antes da reencarnação, antes da ressurreição, Jesus Cristo ele era metade Cristo e metade humano. Ele era uma simbiose dos dois. A partir do momento que ele ressuscitou, aí era 100% Cristo, ali não existia mais Jesus. Tanto que nos livros apócrifos falam isso, certo? Então ali era o Cristo 100% Cristo. Então ali ele podia fazer qualquer coisa ali. Tanto que tem uma passagem no apócrifo que ele fala que tinha hora que a imagem de Cristo ele era uma criança, tinha hora que ele era um velho, ele se manifestava de várias formas.
Então, para ficar bem claro isso, né, vamos diferenciar o Jesus histórico de Cristo, certo? Por que eu estou batendo nessa tecla, né, de diferenciar Jesus do Jesus Cristo, de Cristo? Porque Jesus não foi o primeiro avatar ser encarnado por Cristo. Existiram outros. Se você pegar na religião egípcia, como eu disse no outro vídeo, né, lá eles pegaram uma tradição da era de Atlantes. Então, Cristo para os egípcios é o Horus. E o pessoal fala, mas isso daí é uma mitologia, é uma mentira. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Horus pode ter existido de verdade, mas não nessa era. Pode ter existido na era de Atlantes ou na era de Lemúria. Como Krishna representa Cristo na religião hindu. Não quer dizer que Krishna não existiu, pode ter existido numa outra era, certo? Como a gente está na quinta era, na quinta raça, quando a nossa era acabar, que uma hora vai acabar, que essa é a lei, né? Quando surgir a sexta raça, a sexta era, se nós guardarmos o conhecimento de Cristo e passar para a era seguinte, capaz que a próxima era vai falar também, essa da história de Jesus Cristo é uma piada, uma mentira. Isso não é, como eu disse, a gnose é uma tradição que vem desde a primeira era, certo? Então por isso que eu estou falando para focar, né, para separar o Jesus de Cristo, ok? Então, o vídeo já deu bastante tempo aqui, né? Já deu mais de 15 minutos. Esse assunto aqui, né, todos os assuntos da gnose é um assunto inesgotável. Eu não pretendo esgotar nenhum assunto, né? Nem tenho capacidade disso também. Porque é muita coisa para falar, não dá para falar em um vídeo, nem em 10, 20 vídeos. Então, eu só peguei o básico para vocês aprenderem que a força primária é essa força ternária que chama, certo? Quem sabe em próximas aulas aí eu volto a falar desse assunto, em outras coisas, né? E quem tem curiosidade de aprender mais por conta própria, eu recomendo esse Apócrifo de João. Só digitar no Google aí, Apócrifo de João PDF, que vocês acham facinho. É um livro curto, deve ter uns 80 parágrafos, acho que em 1 hora no máximo, você consegue ler inteiro. Então fica assim, por essa aula aqui, fica por hoje, é só isso. Se por acaso eu lembrar de alguma outra coisa, ou se eu ver o vídeo que eu gravei aqui e falar, putz, eu esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo, eu lanço um outro vídeo aí na sequência aí, dando uns retoques a mais aí. E qualquer dúvida também pode deixar nos comentários aí, pergunta, alguma coisa. Se eu souber, eu respondo, beleza? Falou, galera. Até mais, hein?